Olá, bem-vindos à aula de comportamento organizacional da FAB Cursos. Para quem não me conhece, eu me chamo Estela Gazo, sou advogada aqui na cidade de Goiânia, pós-graduada em docência universitária. Bem, espero que todos estejam sentados, com canetinha na mão. É um tema muito bom de trabalhar, tendo em vista que o comportamento organizacional tem a ver com pessoas, com a sua capacidade de se relacionar com pessoas. Essa preocupação com os fatores humanos nas organizações, ela veio após a Segunda Guerra Mundial, onde se enxergou um novo papel da dimensão do ser humano nas empresas. Foram aprofundados nesses estudos os comportamentos individuais, grupais, coletivos nas empresas. E buscaram trazer, por exemplo, os fatores de satisfação e estudar essa satisfação psicológica dos trabalhadores no ambiente de trabalho, É o que levava o trabalhador a ter uma satisfação, de fato, no ambiente organizacional. Ao longo das décadas foram feitos estudos e algumas faculdades e instituições fizeram treinamentos a administradores e a profissionais, e pelas aperfeiçoamento das técnicas é que se chegou a esse ensino do comportamento organizacional. Por um momento a gente pode notar que foi criado esse estudo porque nas organizações possuímos diversos tipos de pessoas, Tem diferença de sexo, de religião, cada um com a sua personalidade, a forma que foi criado, A experiência de vida particular, a experiência de vida em outras instituições. Tudo isso foi trazido ao longo do tempo nas organizações e estudado para que essas diferenças, tanto de personalidade quanto tudo isso que foi trazido ao longo da vida, não causasse impactos de forma a prejudicar a eficácia da produtividade das organizações. Tivemos ciências que colaboraram para que esse estudo tivesse de fato um padrão e saísse do senso comum e da forma intuitiva. Ele passou a ser realmente um ensino e uma forma de trabalhar constituído por uma ciência. E hoje nós temos esse ensinamento sobre o comportamento organizacional. É um padrão sistemático, não é levado de forma aleatória dentro das empresas. Parou de se acreditar que quem nasceu fazendo pode fazer aquilo a vida inteira e passou a se estudar as melhores maneiras de se trazer um desenvolvimento eficiente. Essas ciências estudaram os diversos padrões para que esse senso comum não fosse o que dominasse dentro das corporações. Então, algumas ciências que colaboraram com esse estudo do comportamento organizacional e para que isso viesse a ser implementado de forma eficaz nas organizações foi a psicologia, que ela veio explicar a necessidade de modificação dos comportamentos individuais, aqueles padrões que de certa forma já são viciados pela pessoa, trazida ao longo da vida. E eles buscaram entender o que trazia a fadiga, a falta de entusiasmo no trabalho, aquilo que de fato impedia o trabalhador de se desenvolver de forma eficiente, de evoluir, de crescer, de aprender no ambiente de trabalho. E incluiu nesse estudo da parte psicológica as barreiras de aprendizagem da pessoa, o que leva a pessoa a não se abrir a novos conhecimentos, a novos comportamentos, que emoções que têm afetado isso, quais treinamentos podem ser mais eficazes e qual tipo de modelo de liderança
para essa corporação se desenvolver, né? Que forças que motivam o trabalhador, quais decisões precisam ser tomadas, qual a técnica que está sendo utilizada para recrutar esse pessoal, porque as organizações têm um gasto muito grande todas as vezes que precisam de mexer no seu capital principal, né? Que é o capital pessoal, que é os indivíduos que trabalham na organização. Então, passaram também a estudar essas técnicas de recrutamento e a fazer os planejamentos internos e essas convocações e contratações de forma planejada. Tivemos outras ciências, como a sociologia, que estuda de fato o sistema social, ou seja, como que as pessoas se relacionam com pessoas. A maior colaboração da parte da sociologia foi no desenvolvimento de dinâmicas de grupo, né? Como pode ser desenhadas as equipes para trabalharem com maior entrosamento, para produzirem maior eficácia nas suas prestações de serviço, qual o ambiente, o que é trazido na cultura organizacional ao longo daquele tempo, o que é de fato que aquela organização acredita, né, como defesa do seu ambiente, da sua forma de lidar com o trabalho que oferecem. E nos aspectos da comunicação dos indivíduos, esse relacionamento, a forma que você passa a explicar essas novas maneiras de lidar na organização, ou a forma de liderança, ou quando tem algum conflito de fato, como é que fazem para resolver essa questão interna. Então a sociologia veio para tentar entender essa parte grupal, né? E como se fosse um relacionamento de fato social mesmo, aquele que a gente lidar no dia a dia da gente, em outras organizações, como as escolas, como as igrejas, que tudo isso influencia também o seu comportamento dentro do ambiente de trabalho. A partir do estudo da psicologia e da sociologia, foi chegado a uma nova ciência, que é a psicologia social. Ela veio a corroborar com essas duas ciências iniciais, e meio que numa mistura trouxe como o principal a implementação, quer dizer, a parte executiva, né? Como implementar essas mudanças, como quebrar de fato as barreiras com o profissional que se recusa a aprender algo novo, a estar preso naquelas falsas crenças ou limitações e não se capacitar de forma técnica, né? Além de não se abrir para um melhor relacionamento interpessoal dentro das organizações. Influenciou de forma direta, né, nas organizações e através de atividades de grupo, né, foi se buscar forma de satisfazer o indivíduo e entender o processo dele na empresa, como que ele lida com o ambiente externo, como que ele lida com o ambiente interno, e a forma de que esses dois mundos não viessem a trazer prejuízos à empresa, à organização. Os indivíduos passaram por processos e entenderam, a partir dessa ciência, que tem processos para tomada de decisões nas organizações. E as formas que se relacionam e as formas que estão abertas ao novo, isso tudo tem um impacto, né, organizacional muito grande para as organizações. Tivemos também a antropologia. A antropologia foi uma ciência essencial, tendo em vista que ela veio ajudar ao líder, ao implementador, né, do ambiente organizacional, que existem valores diferentes. Ele trouxe essa clareza das diferenças dos valores, das atitudes, que cada um tem uma forma de se comportar, até pelo
seu histórico de vida, sua cultura, né? Como teve um acréscimo global nas corporações, elas precisaram de lidar com outros países, outras línguas, outros povos. Então a antropologia facilitou a liderança lidar com esse público novo e quebrar essas barreiras, né, que são as barreiras da língua, da cultura. Então, a antropologia trouxe o conhecimento, tanto ambiental quanto cultural, e quebrou essa barreira, né, de fronteiras, né, de país a país, de língua e cultural, ao ensino, né, do comportamento organizacional. Assim, eu quero trazer para vocês um conceito, né, sobre comportamento organizacional. Vamos lá. Ele é do Stephen Hobbes. O comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto de indivíduos, grupos e a estrutura. Tem sobre o comportamento dentro das organizações com o propósito de utilizar este conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. O que isso quer dizer? Que, de fato, esse estudo vem tentar trazer objetividade, né? Prever, explicar, compreender o comportamento humano dentro das organizações, seja de forma individual, seja de grupo a grupo, seja de organização para organização. Nessa abordagem, tem o foco de observação de comportamento, né? Cada organização tem o seu estudo daquele corpo, né, de prestador de serviço, de trabalhadores, e as ações interiores que eles realizam, né, a forma deles trabalhar, como que eles pensam, como que eles têm que perceber o ambiente, como percebem o trabalho que executam, como eles decidem naquilo que lhes competem ali dentro. Trouxe a abordagem também sobre a análise de comportamento das unidades sociais, né? Como eu já havia falado, é importante entender que o indivíduo tem diversas formas de comportamento, diversos ambientes que frequentam, né? E as organizações precisam de um padrão que não seja levado pelo senso comum. Ele precisa de sistematizar as formas de comportamento organizacional que vão trazer eficiência na prestação de serviço, que vão fazer com que os grupos se interajam e que produzam de verdade um ambiente sadio para a prestação de serviço, um ambiente em que as pessoas estejam satisfeitas. Inclusive, vários estudos falam de felicidade no ambiente de trabalho. Então, por isso, esse comportamento organizacional, de forma direta, ele aplica o conhecimento obtido sobre as pessoas. De forma geral, o indivíduo é um pilar e tem sua estrutura sobre os comportamentos, porque através dos comportamentos é que é possível pautar determinados padrões para que sejam traçados objetivos e o que deve ser, inclusive, alterado na equipe, né? Que tipo de treinamento deve ser aplicado no ambiente organizacional, quais são as deficiências daquele grupo, né? Ou daquele indivíduo, de que forma que ele se encontra, se ele está aberto ou não para novas aprendizagens, para novas oportunidades, inclusive novas oportunidades dentro da própria organização, que seria um caso de uma promoção, né? Pode ser visto também como um conjunto de atitudes praticadas pelas pessoas que compõem a empresa, né? Tanto o funcionário quanto a direção, e o impacto que essas condutas e costumes têm sobre o andamento e desenvolvimento da organização. Uma organização que é levada pelo uso e costume, ela provavelmente vai ter menor sucesso, né, na sua produção final. Porque esse estudo do comportamento organizacional, ele veio trazer
a importância não só do estudo técnico, que o estudo técnico sim, ele é relevante para as organizações, mas o relacionamento interpessoal, a forma como a vivência das pessoas impactam sobre esses relacionamentos e como você pode estar fazendo um atendimento, no caso de vendas, com maior possibilidade de efetuá-la, né? A empatia, o relacionamento com forma mais respeitosa, educada, trazer uma cabeça tranquila para esse ambiente de trabalho e essa satisfação de fato de estar contribuindo num ambiente em que você sabe que você tem crescido ali, que há oportunidades. Então, tudo isso é avaliado no comportamento organizacional. E essa forma de gerir as organizações, as pessoas, é fundamental para a aplicação e implementação de melhorias, seja em que organização que for, né? Visa evitar, através dessa triagem de comportamentos, desse estudo de comportamentos, que existam conflitos que perdurem entre as equipes, entre o indivíduo e a direção, né? Isso tudo faz com que se estruturem métodos e estratégias de forma coletiva e que as gestões sejam efetivas dentro das organizações, né? Que assim a equipe como um todo, ou o indivíduo, alcance um resultado desejado, né? A capacidade técnica sozinha, ela vai ser deficiente, né? Um indivíduo bem capacitado, que não tem um bom relacionamento interpessoal, ele acaba ficando mais engessado, né? E se ele for numa postura ainda de liderança, com certeza a equipe dele não vai conseguir produzir o seu melhor, né? A sua capacidade não vai estar elevada ao máximo de que poderia estar colaborando na organização. Como esses desafios de lidar com pessoas, eles são cotidianos, né? Cada dia são situações novas a ser lidado. Vivemos num mundo globalizado, né? Outras culturas, línguas, desafios, adaptações, são gêneros, né? Hoje é mais mulheres, somos pessoas mais diferenciadas para lidar no ambiente de trabalho, temos políticas diferentes, tem leis diferentes para tratamento com as mulheres no ambiente de trabalho, né? Então tudo isso faz do mundo um mundo mais inclusivo, né? E você saber se relacionar nesse mundo é o diferencial. E é para isso a importância dessa matéria do comportamento organizacional. Ela é pautada também em 3 níveis, né? E são fatores determinantes, né, do comportamento das organizações e para esse estudo, que é o nível individual, o nível dos grupos e o nível estrutural. Como nível individual, queremos falar sobre as características individuais de cada um, como eu já falei anteriormente, né? Aquilo que afeta o comportamento e o desempenho do colaborador ao longo do tempo, seja por uma experiência no ambiente anterior, seja porque veio com problema de casa, seja porque tem dificuldade de relacionamento interpessoal ou dificuldade de aprendizagem das novas técnicas implementadas dentro da organização, né? Esse comportamento do indivíduo, ele deve ser observado com objetividade, porque os seus rendimentos, de forma atualizada, ela atrapalha no crescimento, né? E ver quais que são os costumes da empresa e o que torna o clima de trabalho desfavorável para esse indivíduo. É interessante que habilidades que esse indivíduo tem, o que motiva ele, as competências de fato que ele tem, qual a expectativa dele sobre essa empresa, né? Sobre essa organização, a fim de que na sua contratação, quando ele venha trabalhar nesse grupo, que ele esteja realizando atividades compatíveis com o que ele é capaz, né? E que ele esteja num ambiente que se adeque e a organização ela possa extrair, né, o melhor, o potencial desse indivíduo, né?
Isso é importante porque quando duas cabeças pensam diferente, principalmente em organizações, pode atrapalhar uma equipe inteira, né? Um indivíduo deve ser estudado e em sua contratação, sim, verificada se o padrão dele, as competências dele, os comportamentos dele se adequam aos objetivos da organização que o está recrutando, né? Através desse estudo individual, vai dar para se trazer, de fato, se o colaborador ele vai se adequar à cultura empresarial, né? Das regras, se os pontos que a empresa tem por objetivo são os objetivos também desse trabalhador, desse recrutado, né? E nessa visão, na forma da contratação e do estudo do indivíduo, se vê a importância desse comportamento organizacional ser estudado, porque pode-se cortar gastos com o pessoal desnecessário, fazer contratações assertivas, não se dispensar funcionários essenciais por ele estar insatisfeito com o ambiente, ou por o ambiente não se adequar de fato à capacidade do prestador de serviço, né? E nesse estudo do nível individual, nós temos também um outro pilar, que é o segundo pilar, que é o nível de grupo. Nesse nível de grupo, o foco dos estudos estão nas relações interpessoais, né? Que é o mesmo que a sociologia estuda, né? O mesmo que a psicologia social estuda também. Então, na implementação desse nível de grupo, do comportamento social, o foco é nas relações pessoais. E como os colaboradores se comportam em forma grupal, em conjunto, se trabalham bem, se eles têm entrosamento, né? Como que dá a comunicação, né, da liderança para com essa equipe, da equipe para com a equipe, como essas decisões que são necessárias ser tomadas nessas organizações são tomadas de forma coletiva, né? Se a convivência, né, é adequada, né, se ela é saudável, né? E esse foco desse estudo comportamental vai fazer com que essa análise grupal traga uma eficácia nesse relacionamento interpessoal, né? Nesse nível grupal também se busca entender a forma que as equipes trabalham, como que elas se entrosam para buscar atingir os objetivos da empresa, né? Como elas reagem às regras de forma coletiva, como que esses conflitos ou divergências que podem surgir nesse ambiente são resolvidos, se são de forma mais amena, se as pessoas são abertas ao diálogo, como que o indivíduo se relaciona de fato com o indivíduo nesse ambiente organizacional. E por esse estudo é possível perceber, né, as potencialidades da equipe, né, da organização e aquilo que tem por fraqueza, né, tanto em nível grupal quanto individual de cada profissional, né, para que assim possa se fazer uma elaboração de um plano de desenvolvimento organizacional. Tem-se aí uma visão do quanto é importante, né, esse estudo do comportamento organizacional. Ele é essencial a todos nós. Quero dar uma passada aqui no slide, com licença. Nesse sentido, a empresa, né, a organização vai caber construir uma cultura, né, uma cultura clara, transparente, né, que traga os valores essenciais em que essa organização foi construída, né, seja pública, seja privada, e com a missão, através desse estudo comportamental, de oferecer um ambiente que propicie o desenvolvimento do comportamento adequado do trabalhador, né, do colaborador. Ele estando neste ambiente, ele vai se sentir alinhado com os propósitos da empresa. Por isso, essa importância, né? Na cultura organizacional,
nós vamos estudar a entidade corporativa, né, em si. Um conjunto de valores, de crenças, comportamentos, né? O que é de fato praticado. Não é só o manual, é a prática em si das organizações, né? O que tem de diferencial de uma empresa para outra, de um setor para o outro, né? Tudo isso é usado de referência nesse estudo através da cultura organizacional. A intenção dessa avaliação é conseguir conectar as equipes, fazer com que as pessoas consigam trabalhar de maneira conjunta e efetiva, né? Trazendo assim mais felicidade, motivação para os funcionários, com resultados positivos para a empresa, para a organização. Porque quando as pessoas estão motivadas e alinhadas com seus objetivos, com os objetivos da empresa, com as suas capacidades, né, e com as técnicas devidamente estudadas e inteiradas em si, elas produzem mais, com mais qualidade, né, e se sentem mais felizes e recompensados nesses ambientes. Por isso a importância, né, no momento da contratação, de pegar indivíduos que estão alinhados com os propósitos da empresa, da organização. Com todos esses exemplos que nós abordamos aqui, podemos dizer que as análises e os assuntos abordados nesse ambiente, ele é de políticas empresariais, né, de práticas que levam à área de recursos humanos, à gestão de pessoas, ao comportamento organizacional. E todos esses estudos são para que a gente consiga entender, de fato, maneiras que esses pontos exercem influência sobre os componentes da organização, né? E que essa forma tem influência na cultura da organização e que influencia também o comportamento dos colaboradores que fazem parte da empresa. Uma cultura de empresa, ela surge através de incentivos de determinados comportamentos, né, de práticas, de atitudes, né, de treinamentos, para que isso se torne um padrão dentro da organização. Não existe, dentro das empresas, nada absoluto. Tudo tem que ser estudado sistematicamente para que alinhe, a partir do estudo comportamental, os objetivos, né, da empresa e alinhe com a equipe, através do treinamento, das práticas organizacionais, do exemplo da liderança, né, a forma como deve se comportar naquele ambiente. Temos algumas características do comportamento organizacional que são excelentes, né? Precisam de ser tratado com forma privilegiada, né? Que podemos falar, por exemplo, a ética, né? Só um minuto, vou passar o slide aqui. Ética, qualquer tipo de empresa possui o seu código de ética, né? Eles precisam ser seguidos por todos os profissionais, a liderança precisa de exemplificar, a não levar vantagem em cima do indivíduo, né? Em cima do seu contratante, da sua equipe, né? Precisa liderar com sabedoria, com ética, com respeito. A ética no ambiente de trabalho, ela precisa de se adequar a esse código que a organização trouxe, né? Precisa de ser seguido por todos os profissionais e, assim, todos vão entender, né, o que são seus deveres e direitos dentro dessas organizações. Por isso é importante desse código de ética, importante esse ensino sobre a ética nessa organização, né, para evitar, assim, que hajam conflitos e desentendimentos acerca dos propósitos a que aquela organização é constituída. A ética, a gente sabe que está presente em todos os ambientes que nós frequentamos, né? E ela garante, de fato, que
nós tenhamos boa convivência social, seja em qualquer ambiente que estivermos, né? Tanto nas organizações do trabalho, quanto nas igrejas, nas escolas, em família, né? A ética define os valores que nós temos, as atitudes que tomamos e aquilo que seguimos socialmente, né? E ela é necessária para a organização, é necessária para a vida do indivíduo fluir, né? De forma mais saudável, né? Na forma do ambiente de trabalho, a gente tem, por exemplo, respeito aos colegas, temos que não divulgar informações sigilosas que aquele trabalho nos proporcionou. O processo que a organização tem traçado para poder alcançar os objetivos, né? São alguns dos exemplos que o comportamento ético do trabalhador deve ter. A questão do sigilo e da ética, do relacionamento interpessoal com o colega, isso é essencial, né, para um ambiente saudável para cada um de nós. A responsabilidade também é uma característica muito importante. Na responsabilidade, temos que entender que são as mais simples atitudes dentro daquele ambiente da organização, né? Você tem que ter a consciência desenvolvida e que precisa, né, ser feito dentro daquela competência que te foi confiada dentro da organização. Se seja coisas simples como apagar a luz de um ambiente ao sair da sala, né? Ou você cumprir o prazo daquilo que foi te passado como trabalho, né? Seja cuidar do patrimônio da organização de forma a não vir causar dano, né? E as responsabilidades como um todo que um ambiente pode trazer, né? Quando você está de fato prestando um serviço. Tem que ser feito com eficácia, com eficiência, né? Que é você utilizar a sua forma técnica na melhor aplicação, né? As empresas são impactadas diretamente, né, por performance e desempenho dos indivíduos, né, das equipes, né, e a partir disso a gente pode ver que tem crescimento, tem envolvimento, tem entrega nas tarefas, tem entrosamento. Por isso esse estudo vai alinhar essas informações, vai trazer ao trabalhador, né, ao líder, uma criatividade, inovação, propositura de soluções, né, vai se estar mais motivado, engajado nesse ambiente, porque de fato essa aplicação desse estudo do comportamento no ambiente organizacional, ela vai partir principalmente do líder, né? O líder vai ser o exemplo, seja o executivo, seja o administrador, né? O contador, o gestor de pessoas, de RH, ele vai, de forma, desde a contratação, servir de exemplo até o atendimento, né? Até a prática de passar um curso, né? De passar um treinamento e ensinar o trabalho dessa organização ao prestador. Então, nisso tudo, nós vemos a importância, né, desse comportamento organizacional. Então, vemos assim que o diferencial competitivo das empresas no mundo de hoje é o seu capital humano. Então, por isso, o gasto com treinamentos de equipes que já existem são mais viáveis do que a dispensa e nova contratação, né? Que o estudo desse comportamento organizacional, ele vai proporcionar à organização um fluxo do todo, né? Que é desde a escolha do prestador de serviço, a sua liderança, a entrega do trabalho, aquilo que é proposto à sua equipe, né? Ao seu engajamento, ao seu entrosamento. Transformando esse ambiente organizacional num ambiente satisfatório, né? Tanto ao líder quanto ao trabalhador, ao colaborador, né? E assim, em equipe ou individualmente, né? Eles alcançarão de fato a eficiência e destaque de frente às demais organizações. Essas ferramentas são comprovadamente eficazes, né? E trazem informações relevantes e pontuais para as organizações. E ele vai ajudar a compreender o cenário com clareza e trazer as tomadas de decisões com forma estratégica e mais assertiva.
Então, isso é o comportamento organizacional. É o estudo, né, do ambiente, do indivíduo, dos fatores grupais, estruturais que estão nas organizações, né, essas formas de lidar, os relacionamentos interpessoais, e tudo isso produz um resultado, que é um ambiente corporativo mais fácil de trabalhar e funcionários mais satisfeitos, certo? Eu agradeço aqui vocês. Qualquer dúvida, estamos no e-mail, no telefone, que vai ser passado no WhatsApp da turma. Muito obrigada, até mais.